O céu tá azul? Não tá azul. Começa a falar o que eu quiser, assim, do nada. O que sair, sair. Então é melhor eu começar falando pra galera que a gente tá em mais um vídeo aqui do Agri, na UFABC. E dessa vez o Agri tá com um perfil um pouquinho diferente, né? Eu tô de social aqui. Você acredita que tem gente que não sabe que o Felipe Menezes advogado também é o Agri? Pois então, pessoal, eu tô aqui pra fazer um outro tipo de informação. A gente tá pra falar sobre acesso, só que de um outro nível. Sobre os seus direitos. Não importa o que a gente fala, não importa o que a gente planta, se a gente não tiver segurança no que a gente está fazendo, numa abordagem, como tirar o habeas corpus, como você conseguir a sua documentação plena. Então, hoje, aqui nesse vídeo, me acompanha, porque eu vou te ensinar a tirar o habeas corpus pela Defensoria Pública, de graça, 0800, então sem desculpa, tapa no like, se inscreve no canal e quero ver as suas dúvidas no comentário. Tamo junto, um abraço e até já! Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu vejo que tem muito rostinho aqui repetido. Eu fico muito feliz com esse curso, com essa possibilidade de ver a galera voltando. Então, para quem não me conhece, eu sou o Agri, ou Felipe Menezes. Eu sou advogado, criminal, especialista em lei de drogas, maconheiro e plantador de maconha. Quem estava no último curso sabe que eu falei sobre cultivo e extração. A gente trouxe algumas outras questões em relação a esse próprio tema. Hoje aqui eu fui convidado para falar um pouco da minha realidade, da minha rotina profissional, que é o direito canábico, direito criminal. E aí vocês vão se perguntar, pô, eu já conheço habeas corpus, já conheço isso, já conheço aquilo. Isso às vezes é um núcleo, é uma bolha do que a gente vive. Tem uma pergunta para vocês. Quantas pessoas aqui são pacientes medicinais de maconha? 50 a 40% da sala. Qual é o motivo dos outros 40 a 50% da sala não terem prescrição médica ainda? Acho que é a falta mesmo de mais informação sobre e até um pouco de receio, não sei, por conta da bolha que a gente vive, a gente acaba se expor de alguma forma. Exatamente. Aqui é sobre realidade. Eu tô na rua, eu tô na delegacia, eu tô no DENARC, eu tô no DISE, eu tô no CDP, eu tô no CP1, P2, P3, eu tô ajudando no Jumbo. Ninguém quer ser preso. Ninguém quer passar um dia que seja naquele inferno que é a cadeia. Seja provisória, seja temporária, seja o local que você de fato vai ficar de bonde. Ninguém quer. Então, pessoal, se eu puder fazer só um pedidinho para vocês, vai atrás da prescrição. É a coisa que mais ajuda o advogado, seja como usuário, seja numa interpretação de tráfico. A coisa que mais me ajuda ali é que você tenha uma documentação, um histórico para justificar tudo que está acontecendo. Então, pessoal, os outros 50% que não tem uma prescrição médica, tem SUS hoje, tem diversos programas sociais, tem médicos particulares, tem diversas maneiras. Não deixem de buscar o acesso. Comecem com uma prescrição. Muitos amigos meus que têm hoje o HC, um dia eu falei para ele assim, olha, faz lá a prescrição, né, Lau? Porque o dia que você for tirar o HC, você vai falar, caramba, já faz 3 anos que eu tô com documentação médica. Porque a galera não consegue compreender que realmente é uma jornada para quem quer realmente fazer acontecer, plantar a maconha, entender, explicar para o mundo, se expor, infelizmente, a uma das questões. Então essa mensagem inicial que antes de eu falar tudo que eu quero falar para vocês, eu preciso falar. Cuidem de vocês. Cuidem da saúde de vocês e ainda que vocês não consigam um médico que dê atenção para vocês, tenham uma documentação. A gente brigou tanto pelo discurso de maconha medicinal, maconha terapêutica, então abracem essa ideia também. Eu entendo que tem cliente que chega lá e quer fumar um baseadinho, quer dar um 2 só. Mas se você souber que esse 2 que você dá tem um efeito medicinal tão potente e você não larga exatamente por isso, não é só pela questão do próprio vício. Vamos procurar o tratamento médico? Bom, pessoal, antes de tudo, eu tenho um slogan dentro do meu escritório, um escritório de advocacia que eu nunca quis ter. Acredita em mim? Nunca quis ser advogado criminal, especialista em maconha, muito menos proprietário de um escritório de advocacia. Eu odiava ir no balcão do fórum, eu odiava ter que lidar com aquele tratamento inóspito, ridículo que os servidores públicos teimam em dar para as pessoas quando a gente vai no departamento público. Eu odiava aquilo. Então eu corri para trabalhar em empresa, eu queria ter um VR, eu queria ter uma comodidade, eu queria ter uma tranquilidade, eu queria ter uma estabilidade. E aí, dentro do trabalho, eu comecei a perceber que eu precisava de uma motivação para mim. Eu não conseguia lidar com aquelas relações, com aqueles contratos, com aquela parada de direito societário, mercado de capitais. Parceiro, tinha nada a ver com o maconheirinho que eu era naquela empresa. Tinha nada a ver. E eu sempre acreditei na ancestralidade, num conjunto, no modo geral. Então, eu tenho muita afeição à Jurema Sagrada, a Umbanda, Candomblé, Quimbanda, Catimbó. Tenho uma experiência em um monte de coisa, em um monte de banda. Já rodei o
mundo por aí. E dentro dessa missão, dentro dessa história, dentro de tudo isso que eu construí, a planta me curou. A planta não me curou do meu pior defeito, a planta não me curou dos meus piores problemas, a planta me curou pelo meu caminho que ela me mostrou. Então não só a maconha, mas outras plantas e outras ervas também são sagradas. E por isso eu adotei o slogan de plantas curam. E eu costumo falar isso nas minhas apresentações. A planta é um ser vivo. Tratar a planta com respeito é se tratar com respeito. Primeira coisa que eu quero dizer pra vocês é que plantas curam. Eu sou um advogado macumbeiro, maconheiro. Você pode falar de esquerda na faculdade? Não, né? Não pode, né? Esse negócio de falar de ideologia, né? Parece que tá incentivando. Exato. Ah, você pode falar pra mim. É porque fala de política, galera. E aí, antes de tudo isso, eu queria perguntar pra vocês. Alguém que sabe o que é de fato o salvo-conduto ou o tal do habeas corpus preventivo para cultivo de maconha? Quem sabe aqui? Não vale quem é meu cliente, quem tem HC, não vale falar. Autorização para você poder plantar. Legal? O habeas corpus é perenemente uma autorização para você cultivar. Mas não é exatamente uma autorização para você cultivar. É quase uma certidão que o Estado é relapso. Que o Estado não cumpriu com a sua obrigação. O HC é uma exceção à regra. O habeas corpus, ou salvo-conduto, como a palavra diz, salvo-conduto, salvo exceção à regra, salvo você que tem este documento, é uma exceção para que você não seja preso, não tenha nada apreendido, não tenha nada levado ou destruído e que você possa tranquilamente poder produzir o seu remedinho, sua maconhinha, seu olhinho, seu extratinho e ser feliz. É para isso que serve o habeas corpus. E o habeas corpus, ele já não é mais algo novo. Já tem um monte de gente dando golpe de habeas corpus aí na internet, já tem um monte de gente aí sucateando habeas corpus, já tem uma renca de advogado e eu fico muito feliz exatamente por isso, por ter essa galera trabalhando em prol da cena também, com um trabalho muito sério. Mas hoje o habeas corpus, ele tá difundido, né? Aí a habeas corpus, vamos marcha e vamos, mas não é bem assim. O que vocês vão precisar de antemão para conseguir o habeas corpus de vocês? Uma prescrição é o início, foi o que eu pedi para vocês no começo da aula. Prescrição é para me dar uma base, você é um usuário ou você é um paciente medicinal? Você é um traficante que está plantando para comercializar ou você é um paciente medicinal que está produzindo seu próprio remédio? Como que eu diferencio você? Você não quer ter uma batida na polícia e não tem nenhuma documentação. Você não quer ligar para mim e falar pra te falar no telefone também, né? Você quer que eu vá lá resolver, você quer que eu vá lá te soltar. Como que eu vou fazer isso? Como eu vou ajudar você e você, se não tiver nenhuma documentação? Então, o primeiro passo é a prescrição. Para você conseguir o habeas corpus, você precisa de uma documentação médica robusta. O que é uma documentação médica robusta? Se você tem uma dor nas costas, se você tem algum tipo de problema ortopédico, por exemplo, você precisa de um laudo médico atestando que você tem esse problema. Melhor que isso é caso você tenha um exame de imagem. E melhor que isso, que você tenha outro exame de outro tipo de imagem. E por aí vai. Como a gente consegue fazer isso? Doutor, eu só tenho insônia, eu só tenho bruxismo. Só, né? Como se isso fosse só, né? Eu tenho algumas questões que eu não consigo, na minha visão, seguir com a documentação robusta. Claro que sim. Se você passa num psiquiatra por conta de insônia, passa num psicólogo, num terapeuta. Se você tem um diagnóstico, um pré-diagnóstico, uma suspeita de TEA, TDAH, qualquer que seja a questão da CID, faz um teste com uma neuropsicóloga. Olha como a documentação muda. Olha como traz outro espectro para o juiz quando vai analisar o seu caso. Plantar maconha é crime, rapaziada. Vamos lá. Policial lá, o bota chega na sua casa, vê lá o pezinho de maconha. Você é traficante mais aparelhado do Brasil, amigo do Marcola, meu irmão. Com 2 pezinhos de maconha, cara. Então não vacila. Não vacila. Se eu puder pedir uma coisa para vocês, aqui tem um monte de maconheiro, gente boa. Conheci vários de vocês ali na hora do almoço. Então, pessoal, não vacila. Documentação médica robusta, vai atrás se você está plantando, principalmente, busca a sua ajuda, busca essa segurança jurídica com uma documentação médica robusta, com bastante histórico médico, com pelo menos 6 a 8 meses. Pessoal, que chega de cliente com a prescrição médica falando assim, doutor, eu preciso plantar maconha. Será que o juiz acredita que você precisa plantar maconha? Porque eu tô com uma dúvida, não quero legitimar sua boa fé, meu cliente. Mas será que o juiz vai acreditar? Será que passa credibilidade? Passa confiança? Se você precisa, se você vai no médico, por exemplo, e aí você está com uma gastrite, aí ele te passa o omeprazol. Aí é muito óbvio que você tem que produzir o omeprazol, né? Pra poder tratar sua gastrite. É assim que todo mundo pensa, não é? É óbvio. O juiz também vai pensar igual. Não é normal o paciente produzir o próprio remédio. É mais fácil você adquirir. Sim. Ah, mas doutor, o efeito comitivo, o efeito entourage, o efeito de tudo mais. Eu, como jardineiro, como paciente medicinal, sei como é difícil a excelência. Sei como é difícil você fazer um bom medicamento. Eu sei como é difícil absorver todo esse tipo de informação que o Lau que passou aqui pra gente,
e reproduzir em casa. Porque parece simples, mas não é, na tentativa e erro. E muitas pessoas não são resilientes, param na tentativa. É difícil chegar numa excelência. Então, quando o juiz te questiona se comprar não é mais fácil, é porque é óbvio que é mais fácil. Não tô falando que é barato, que é acessível, que você encontra em qualquer lugar. Mas, obviamente, comprar é muito mais simples. E esse é o direcionamento que o tribunal vai te dar, que o Ministério Público vai te dar, que o Lauque que vai passar aqui na frente da gravação do YouTube vai te dar. Entendeu? Não tem como. A gente precisa de uma documentação médica robusta. A gente precisa principalmente desse pãozinho bem carnudinho ali no meio para trazer tudo isso. Além disso, é obrigatório ter Anvisa, então a gente vai ter que ter uma prescrição de um remédio importado. Eu tenho embargos que estão correndo lá em Brasília, lá no STJ, um dos melhores ministros, não vou falar o nome porque o caso ainda está acontecendo, mas o HC do meu paciente foi negado em segunda instância porque ele não tinha Anvisa. Mas Anvisa é uma autorização excepcional para importação de produtos derivados de cannabis, não é para você plantar. Por que eu vou exigir do paciente que está plantando maconha há mais de um ano, que tem documentação e comprovação, uma Anvisa? É um documento pro forma, é só para dizer que tem porque alguém um dia falou que precisa. Não significa nada, controle, fiscalização, não tem nenhum lastro, não tem uma forma de desconferir, nada, mas precisa. Documentação médica robusta, tá no STJ. Tô questionando o STJ já sobre essa documentação pro forma, porque obrigar o paciente a ter uma Anvisa, obrigar ele a fraudar uma prescrição. Se ele tá plantando, se ele comprou de uma associação, se ele adquiriu de uma associação, me diz por que ele precisa de uma prescrição importada só para gerar Anvisa. Isso, indiretamente aos olhos da lei, é falsificação ideológica, certo? Doutora, me prescreve um remédio que eu nunca vou usar. Então por que o STJ vai pedir isso pra gente? Então a gente precisa da Anvisa. A gente precisa também de um curso de cultivo e extração para provar pro juiz que a gente não faz só uma plantinha. A gente produz o nosso remédio. Ali dentro tem as nossas composições, todos os efeitos que a gente precisa, todos os canabinoides. Ali a gente consegue provar, na sua grande maioria para os juízes, que a gente pode produzir um remédio com qualidade dentro da nossa própria casa, com segurança, por conta do curso de cultivo e extração. Eu sempre trago a comprovação também da aquisição de um remédio como opção. Não é obrigatório. Eu sei que não é todo mundo que tem condição financeira de adquirir de associação ou fazer importação. Porém, entretanto, todavia, vamos voltar para gastrite. Tô com aqui minha gastrite, vou comprar meu omeprazol, comprei meu omeprazol, melhorou. Mas aí, cargas d'água, eu não sou médico, mas o meu médico me prescreveu o omeprazol eternamente. E é o melhor remédio para minha gastrite crônica aqui, vamos assim dizer. Poxa, eu tenho interesse, eu tenho estudo, eu tenho curso, eu fui atrás, eu tenho documentação médica robusta, eu tenho vários profissionais ali que estão me assessorando, além do meu psicólogo, tem meu psiquiatra, que também tem um conselho que está assinando, e também tem um laudo agronômico. Então, tem um conjunto de profissionais aqui. Então, a gente consegue trazer um pouco mais de segurança para o juiz, mostrando que você comprou o remédio da associação. Esse remédio foi muito bom para você, ou você importou esse remédio, ele foi muito bom para você, e é uma justificativa essa para a gente continuar a documentação, a sequência do seu tratamento nessa linha exatamente. Você comprou, melhorou, só que você não tem condição econômica de se manter nesse tratamento. Então você vai produzir. O laudo do engenheiro agrônomo é um documento que prova a quantificação de quantas plantinhas você precisa, ou o laudo farmacêutico. Então o que esse documento vai provar? Ele vai analisar a posologia. O que é a posologia? O seu médico prescreveu lá 10 gotinhas de manhã, 10 gotinhas à tarde, 10 gotinhas à noite, 2 baseadinhos de manhã, 3 baseadinhos à tarde, falando até a minha prescrição já aqui, né? E um haxixe de noite para você ficar bem tranquilo, bem relaxado. Quem vai dizer quantas plantas isso significa no seu jardim? A farmacêutica ou o agrônomo que vai quantificar isso para o juiz. Olha, para ele conseguir manter essa relação desse remédio com esse extrato, com essa flor, com esse extrato, ele vai precisar de 10 pés, 5 pés por mês, por ano. Cada agrônomo, cada profissional, ele quantifica e faz o seu laudo da melhor forma possível, tá bom? Mas para definir quantas plantinhas você vai ter, não vai dar para fazer a floresta amazônica. Quanto mais tempo passa, mais a gente compreende, mais os juízes aprendem, mais se conversam. Então tem gente que me pergunta: doutor, posso ter um HC hoje com plantas indeterminadas? Não, isso é coisa do passado. Posso ter um laudo com 300 plantas? Se você precisar fazer um remédio com 300 plantas, tá ruim. Tá ruim. Tá ruim. Não posso nem julgar, porque tá ruim. Então assim, sendo 100% transparente, eu sou jardineiro, eu sei da realidade de um bom remédio produzido, eu sei o que acontece. Antecedentes criminais, eu passei a colocar essa documentação aí, vocês acreditam? Porque um dia um cliente me contratou, aí o processo foi indeferido, aí o Ministério Público me chamou para uma reunião. Isso não acontece, tá? Não tem essa proximidade, não é tão tete a tete. Sim, doutor, você entrou com habeas corpus para um ex-traficante que agrediu mulheres, que matou homens e chutou cachorros? Falei, você tem razão, bicho. Caramba, não pensei nisso mesmo. Mas na verdade o cliente não me falou. O cliente não me trouxe nenhum contexto. O cliente não falou dessa vida pregressa dele. Eu não tô aqui para julgar ninguém, mas isso no processo criminal sempre influencia.
O advogado precisa saber se aconteceu algum tipo de problema na sua vida passada. Todo mundo merece o direito do arrependimento, todo mundo merece o direito de cultivar o seu próprio medicamento, porque o direito da saúde é um direito maior do que qualquer coisa, é uma cláusula pétrea, está no artigo 5º da Constituição. A gente tem que explicar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas, se você, meu querido, tá nesse barquinho, desses problemas todinhos, é bom avisar seu advogado. Então eu peço antecedentes criminais para que ninguém precise passar por essa situação novamente. Além disso, documentos pessoais, comprovante de endereço para mostrar que você tem renda fixa, ou residência fixa, CLT ou seu cartão CNPJ para mostrar que você tem uma comprovação de renda de alguma forma, seja ela na carteira, seja de uma forma autônoma. A gente tem que provar e trazer para o juiz segurança. Então a gente tem que se precaver sempre. No caso dele, a gente teria que recorrer para Brasília e teria que trazer mais documentação, mas ele brigou comigo, porque eu pedi mais documentação médica, pedi para ele renovar o laudo, pedi para ele fazer exames de novo, porque ele tinha uma gastrite, coincidentemente, com o exemplo que eu dei, severa, uma úlcera severa. Eu pedi para ele repetir, fazia 1 ano e meio que ele fez o exame. É crônico, eu entendi, mas repete o exame. Mostra pro juiz que o status ainda permanece. Não vou gastar dinheiro com outra endoscopia. Muito caro, doutor. Se você não cuida da sua saúde, eu não posso te obrigar a cuidar da sua saúde. Se você não entende que existem elementos que convencem as outras pessoas, eu não vou conseguir também te convencer isso. Então o paciente tem que ter própria autonomia. Eu digo que o paciente é um cliente. O cliente tem autonomia. Ele escolhe o que ele quer, o que ele não quer. Quando no passado, o cliente que berrava na minha orelha, que dizia muito, eu tentava atender, eu tentava ser legal. E sabe o que acontece com um profissional quando ele tenta ser legal com um cliente que quer demais? Não fui eu que disse. A gente tem que ter autonomia para tudo, até para as próprias consequências. Então, quando o paciente fala para mim que tá muito caro fazer uma endoscopia, eu liguei, era R$90. O paciente me mandou um comprovante de R$5.800 de renda. Cada um faz suas escolhas, certo? Mas aí, vocês vão imaginar aqui, pô, Felipe, mas você chegou, falou de documentação, falou da sua preocupação, falou que você vai lá no DENARC, me tira no DEIC, você sai na mão com o investigador e o delegado. Mas e aí, né? Você tá vendendo seu serviço, seu escritório, né? Não é isso, na verdade. Eu tô aqui pro acesso à informação. Eu tô aqui para alertar para vocês que em situações reais, que eu vivo com clientes reais, que não é brincadeira, que o bagulho é louco. Então, preciso que vocês, pelo menos, tenham vontade de ir na Defensoria Pública. A Defensoria Pública é um órgão, é uma célula que a gente chama. Isso tem todos os fóruns, inclusive. São advogados pagos com o imposto de cada um de vocês, que tem a obrigação de impetrar um habeas corpus, caso você tenha toda essa documentação que eu acabei de falar pra vocês. Sabe quanto custa aí até lá? Tem um custo. Tem um custo muito caro, que eu descobri que não é todo mundo que tá afim de pagar. O tempo. As pessoas não gastam tempo para se locomover até lá, para tirar dúvida, para assinar um papel, não se esforçam. Então, pessoal, o tempo para quem tá preso importa. Importa muito. Vai por mim. 80% a 50% dos meus clientes são direito criminal preso. Eu sei como que é uma dor de uma mensagem de uma mãe, de uma filha, de um irmão, de uma esposa. Sabe por quê? Não teve tempo de ir na Defensoria Pública. Vocês estão esperando o quê? Com esse privilégio todo de sábado, de calor gostoso, para quem não tem prescrição, marcar um médico. É no choque, rapaziada. Eu vivo a realidade. Eu tava no DENARC, tava no DISE, na delegacia especializada, tava contando a história pro Lauc. O investigador contou que eles invadiram, né, a residência do cara com um fuzil camuflado, roupa ninja, tipo 007, e o cliente... Isso não pode, e que não sei o que, desesperado, ataque de crise de nervoso mesmo. Tava tendo um ataque de pânico, evidentemente. Ele falou, vocês acabaram com a minha vida, ele é um paciente psiquiátrico grave. Falou pra ele, é normal isso acontecer. Respondi, doutor, pular a casa de um cidadão de bem comum, que não faz mal a ninguém, de fuzil tipo 07, descendo de rapelzinho ali, porque você planta uma plantinha medicinal, não é normal. Vou te dizer, não era minoria, branco privilegiado, e eu também repito, 95% do encarceramento é sim negro, é sim de minoria, que não tem advogado, é sim de quem não tem orientação. Porque eu vou na delegacia depois que a mulher foi lá e fez a denúncia, e o delegado na delegacia da mulher falou que o problema não era dela. Quer dizer, era dela, não era do estuprador, não era do agressor, mas quando vai com o advogado muda. E também acontece com as minorias em abordagens, em flagrante, em audiência de custódia. Então, pessoal, se cuidem. Primeira coisa que vocês têm que fazer, juntar a documentação e ir na célula da Defensoria Pública do estado de vocês, da cidade de vocês. Procurem no Google, Defensoria Pública Minha Cidade. Vai aparecer essa célula. Vão com a documentação lá, expliquem o caso de vocês. O advogado da Defensoria não é especialista, ele nem sempre é criminal, ele nem sempre tá lá para ser perfeito, mas ele tá lá para te ajudar. E sabe como eu aprendi a fazer habeas corpus? Eu tive o prazer de conhecer uma pessoa que teve um habeas corpus concedido pela Defensoria Pública. Ela me deu o documento dela na minha mão e a partir daí eu passei a estudar. A partir daí eu busquei, porque eu como advogado não sabia que existia habeas corpus. Plantava uma coisa que nem eu doido na minha casa, nem sabia que podia ser protegido. Eu aprendi, estudei,
mudei a minha realidade, mudei a minha forma de conhecimento e abri meu escritório para ajudar outras pessoas. Porque eu estava desempregado, né? Então, era um bico, aí eu abri um escritório. É isso. Vão até a Defensoria Pública. Existe uma questão que é, obviamente, a questão socioeconômica. Vocês vão passar por uma triagem na Defensoria Pública. Mas, se você é uma pessoa vulnerável e ganha até pelo menos de 3 a 5 salários mínimos, que já é um valor que dá para ser ajudado pela Defensoria, busca. Fê, tô com dificuldade, tá muito ruim. Me segue no Instagram, entra na minha bio, manda mensagem no WhatsApp e eu vou te passar o contato da Defensoria Pública. Eu tenho o objetivo de ajudar as pessoas. Os clientes que vão me encontrar, eles vão me encontrar. Tem espaço para todo mundo. Da outra vez foi outro advogado que veio aqui no curso, não foi nem eu que falei sobre direito, né, Raça? Tem espaço para todo mundo. Mas o principal e o mais importante é que vocês saibam se proteger. Sintam-se protegidos. E não deixem, por conta de tempo, correr atrás do direito de vocês. Você é vulnerável, você não tem condição de pagar advogado, porque é caro, porque advogado é isso, porque advogado é aquilo. Nem vou entrar nesse mérito. Se você que é enfermeira, professor, não recebe o piso, vai fazer greve, não vai? Então deixa o advogado cobrar o valor do HC dele e você paga se puder. Tá tudo bem, tá tudo certo. Veja a galera brigando, reclamando, tá tudo certo. Tem vários profissionais com vários tipos de preço, de valores, e a Defensoria Pública tá aqui. De graça para vocês. Se tem advogado que cobra 1 milhão, tem advogado que cobra 10. Procura o profissional, vê se é idôneo, vê se é um profissional que realmente tem reconhecimento, se é uma pessoa que quer te ajudar, se é uma pessoa que tem um histórico de recomendação. Faz uma avaliação, olha no Google, o mínimo, e vai para cima. Com o profissional que vocês acharem melhor. E eu volto a dizer, vocês estão nessa sala de aula. Tem paciente que foi na Defensoria Pública, me ligou, mandou a minuta da Defensoria Pública, estava nesta aula da UFABC na última vez. Eu corrigi a minuta com todo respeito ao profissional da Defensoria Pública, trouxe algumas dicas importantes e devolvi para esse cara. Toma, aqui vai ficar, eu acho, um pouco melhor, baseado no que eu tenho de experiência profissional na prática. Acredita que ele conseguiu HC? Então não deem desculpa. Procurem o direito de vocês. A Defensoria Pública faz de graça e protege vocês. O ruim é que você tiver precisar de um processo criminal que eles te defendam, né? Te acompanhar e tudo mais. Mas enfim, o objetivo aqui é falar bem da Defensoria Pública. São profissionais e um serviço que funciona muito bem. Mas tem a documentação, mas faça o passo a passo. Mas não deixa você se cair na tentação de só plantar maconha e esquecer do resto. A gente sabe que uma cabecinha fica barulhada só plantando maconha. Mas você tem que se preocupar com todo um contexto. Faça tudo apoiado por bons profissionais. Porque o bom médico, o bom farmacêutico, o bom biólogo, o bom profissional que você se cercar, o bom consultor muitas vezes, o bom advogado, eles vão te trazer essa credibilidade, essa confiança para vocês poderem contratar eles. Pessoal, quem tá começando tem que começar. Pô, o cara tá cobrando mais barato, inclusive, aproveita. Muitas vezes o cara tá com um descontão ali para fechar com você, mas procura saber só se ele sabe. É só isso. Porque oportunidade todo mundo tem de conseguir o HC. É fácil em primeira instância? É receita de bolo? Não. Pode ser negado para mim, pode ser negado para o advogado que tá começando, pode ser negado para a defensoria. Nada muda. Mas não pode desistir. Tem que ter resiliência, tem que continuar renovando documentação, mantendo a prescrição de 6 em 6 meses. Se tiver documentação auxiliar para fazer, que é exames, né? Faça também, mantenha o seu tratamento, porque é o que eu digo. Ah, mas eu tenho uma doença crônica, doutor. A minha ansiedade é crônica, a minha insônia é crônica. Então, o cardiopata que tá com problema no coração em ponte safena, você nunca mais vai no cardiologista, certo? Acho que não, né? Você vai se acompanhar, você vai evitar morrer, não é mesmo? Então faz o tratamento, acompanha. A justificativa do crônico não é se afastar do médico. A justificativa do crônica é a permanência do tratamento. Mas ainda assim merece cuidado e ainda assim necessita deste acompanhamento de perto do médico. Documentação robusta ajuda a reduzir o tempo. Se vai sair rápido que nem a Dani ou que nem o Rafa, ou se vai demorar que nem eu, aí isso tudo depende 1000% do juiz, do Ministério Público, da vara que você caiu e se vai estar chovendo ou não, porque aí vai que o, né? Você sabe como é. E o que acontece? Um HC negado com uma documentação contínua, eu agrego no recurso, eu agrego no novo recurso, eu agrego na sustentação oral, eu agrego na saída na hora que eu tenho que sair de mão com o Ministério Público, entendeu? Mas eu agrego. Eu tenho informação sobre você, eu tenho conteúdo e base sobre você para te defender. Afinal de contas, eu sou o seu representante. Eu estou falando por você. Você não pode falar, então eu que tenho que falar. Essa é a função do advogado, isso é advogar. Você tem a capacidade de reproduzir o direito e defender o outro em pleno conhecimento. O que ele complementou, né? Ele trouxe uma questão que como eu posso ter um HC, ter o know-how, conhecer, ser bom nessa medicina e como que eu posso ajudar os outros? Hoje o caminho é a associação. Hoje a regulamentação que a gente tem é rasa, que é a nova regulamentação da Anvisa, que é muito rasa. Com a associação, você pode ajudar outras pessoas teoricamente dentro dos parâmetros do óleo, por enquanto, né? Garantidamente. Para você abrir uma associação, você precisa de 2 ou mais pessoinhas amadas que gostam da maconha. E sabe o que mais? Nada. Te agregou a resposta?
Então hoje, para você conseguir uma associação de fato, é 2 ou mais pessoas, realmente terem um contador, porque a lei exige para qualquer associação civil, e um advogado. Esse é o essencial para você abrir uma associação. Aí depende do cartório local, vai pedir 1 ou mais pessoas, alinha alguma função, tem alguma questão administrativa, mas o básico é 2 pessoas, gente. Abrir uma associação é 2 pessoinhas, segundo a lei. Junta com as 2 pessoas que você mais gosta, procura um bom advogado, procura um bom contador e inicia essa caminhada. Não é fácil, você muitas vezes vai ter que utilizar da desobediência civil para ampliar cultivo, para atender a sua associação, tem todos os riscos inerentes que todas as associações passam. Vocês estão cansados de ver jornal e afim de associação? Porque eles estão ali no front, eles estão ali tentando ajudar com acesso, tentando colocar qualidade de alguma forma, e muitas vezes a associação acaba rodando como se estivesse fazendo alguma coisa de fato ilegal, que não é. É acesso, é trazendo controle, remédio para as pessoas, não é mesmo? Então, sempre façam tudo com muita responsabilidade. Pessoal, eu sou o Felipe, advogado criminal, plantador de maconha, paciente medicinal, apaixonado pela planta, amante dessa erva sagrada, e posso ajudar vocês com a lei de drogas, com habeas corpus para cultivo e qualquer outro tema ligado à nossa verdinha.